Na minha área de serviço, tem um interruptor de luz bem antigo, daqueles que faz um clique bem alto, um tec seco quando você aperta. Ele controla a luz em cima do tanque e eu sempre deixo ele para cima, desligado. Ontem à noite, como de costume, deixei uma câmera gravando na cozinha, que pega um pedacinho da área de serviço. O interruptor ficava ali, bem no cantinho da imagem, quieto. Quando fui assistir a gravação hoje de manhã, a primeira coisa que me chamou a atenção foi justamente ele. No começo do vídeo, o interruptor está para cima, na posição normal, mas alguns minutos depois, na mesma gravação contínua, sem cortes, ele aparece para baixo, virado, como se alguém tivesse passado ali e acendido a luz. Só que aí é que começa a estranheza. Ninguém passou por ali. A câmera não registrou nenhuma sombra, nenhuma pessoa, nenhum movimento. E o mais bizarro, não tem som nenhum, nem clique. A luz do tanque também não acendeu. A câmera simplesmente não registrou o ato da mudança. É como se, num frame, o interruptor estivesse para cima e no frame seguinte ele já estivesse para baixo. O resultado final estava lá, mas o processo não existiu pro vídeo. Minha primeira reação foi tentar entender isso de forma lógica. Comecei a pesquisar todas as explicações possíveis para o interruptor virar sozinho. E acredite, existem várias. Interruptores velhos podem ter a mola interna desgastada, o que cria uma folga no mecanismo. Uma vibração forte na parede, tipo um caminhão passando na rua, poderia teoricamente fazer a alavanca cair. O próprio peso do mecanismo, com o tempo, pode ceder. Uma falha mecânica temporária, ou até mesmo uma dilatação dos materiais, por causa de uma pequena mudança de temperatura. Tudo isso são causas reais e documentadas. Até mesmo a câmera poderia ter falhado. Em baixa luz, as câmeras diminuem a velocidade do obturador para captar mais luz. Isso pode fazer com que um movimento muito rápido não seja registrado, criando um borrão, ou até mesmo sendo pulado entre um frame e outro. Só que tinha um problema com todas essas teorias. Todas elas envolvem alguma consequência física. Um interruptor com mola desgastada que vira sozinho geralmente faz barulho, um tec, um estalo, um som metálico da mola se soltando. E o microfone da câmera é sensível. Ele teria captado qualquer coisinha naquele silêncio da madrugada. Mas não tinha nada. Silêncio absoluto. Ainda não satisfeito, decidi fazer um teste prático. Fui até o interruptor e mexi nele com cuidado. E de fato, percebi que ele tinha uma pequena folga lateral. O mecanismo estava gasto. Puxei a alavanca para a posição ligado. E em vez de soltar de uma vez, fui soltando devagarzinho. E foi aí que a mágica ou a física aconteceu. A alavanca começou a descer sozinha, muito lentamente, vencida pelo próprio peso e pelo desgaste interno. Ela não deu um estalo, ela simplesmente deslizou suavemente para a posição desligado. Isso explicava o movimento. O mecanismo estava gasto, a gravidade fez seu trabalho. Um movimento lento e gradual. Isso também explicava por que a câmera não registrou o movimento de forma clara. Como ela estava gravando em baixa luz e com o obturador mais lento, um movimento tão sutil e devagar pode não ter sido capturado como um movimento. A câmera pegou a posição inicial e algum tempo depois, a posição final, sem registrar a transição de forma fluida. A física explicava o mecanismo e a tecnologia explicava a falha na gravação. Mas mesmo com tudo isso, uma coisa ainda não se encaixa. Por mais que o movimento tenha sido suave, o contato final do plástico da alavanca com a base do interruptor deveria ter feito um som, por menor que fosse. Um clique abafado, um toque. Mas o áudio da gravação é um silêncio perfeito, sem nenhuma variação. E a imagem, mesmo com a transição invisível, não tem nenhum tremido, nenhuma anomalia. É como se o interruptor não tivesse se movido, mas sim se transformado. A posição dele simplesmente mudou no mundo, de forma limpa, sem deixar rastros sonoros ou visuais para a câmera. Então sim, eu tenho uma explicação lógica para quase tudo. O desgaste, a gravidade, a câmera, mas esse quase é o que me deixa pensando. É como se o mundo físico tivesse obedecido às suas próprias regras, mas a realidade registrada pela câmera tivesse se recusado a acompanhar, mostrando apenas o antes e o depois, deixando um pequeno mistério no meio do caminho. Um mistério silencioso, registrado em um vídeo qualquer, na cozinha de casa. Obrigado por ouvir essa história. Se você já passou por algo parecido, uma falha na realidade que tem uma explicação lógica, mas que ainda assim parece estranha, deixa aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias como essa. Até a próxima.